Hoje, a gente mergulha a fundo no que esperar do Fluminense contra o Juventude no Maracanã, num jogo que é obrigação de vencer, se a gente ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Se você ainda não entendeu o porquê esse jogo é tão importante, e os demais jogos também serão importantes, tá passando aqui no fundo um trecho do nosso vídeo sobre uma conta que assusta, onde o Flu precisa de 75% de aproveitamento para conquistar a vaga direta na Libertadores. Dá uma olhada nesse vídeo que ele tá muito legal e já é um gancho direto para você entender esse vídeo aqui hoje, beleza? E no vídeo de pré-jogo que vocês estão tão acostumados, a gente vai ter análise completa do que vai acontecer, do que é a previsão, o que esperar, minha provável escalação, né? A minha opinião que devia mudar na escalação e também a escalação que provavelmente deve ser a que vai entrar em campo. Mas antes, como sempre, fica aqui o meu grande agradecimento a vocês. Ontem eu postei um vídeo e a gente tava com 400 seguidores. Acordei hoje de manhã, já estamos com 424. Teve literalmente um aumento de 24 seguidores só nessa madrugada, porque o vídeo ontem foi postado 8h30 e meia-noite tinha 400 seguidores. Então, muito obrigado, né? Eu não vou cansar de agradecer vocês pelo crescimento do canal. Me faltam palavras para agradecer, mas quem sabe aí no futuro, canal batendo 1K, chegando a grandes números, rola um sorteio aqui, né? Da camisa original do Flu, quem sabe. Mas fica aqui, como todo início, meu agradecimento pelo crescimento do canal. E bora pro vídeo. Vou separar esse vídeo em dois blocos, o bloco 1 e o bloco 2. O bloco 1 vai ser uma análise técnica detalhada. O Fluminense do Zubeldia e todo o controle ofensivo dele e a sua fragilidade defensiva. Olhando para o histórico e para o número do Fluminense, nos últimos 10 jogos o Fluminense vem numa fase sólida, mas não espetacular. A gente tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Porém, a grande revelação é que com o Zubeldia a gente só não venceu fora de casa, e as não vitórias foram todas como visitante. No ataque, o Flu é claramente superior. Faz 1.3 gol por jogo, contra 0.8 do Juventude. Traduzindo para você, o Fluminense faz uma média de 2 gols por partida e o Juventude faz menos de 1. A gente também tem uma média de 2 grandes chances por jogo e agora com a chegada do Lúcio isso pode crescer bastante. E também temos uma média de 12 finalizações por jogo também, onde desses 12 chutes, 4 vai diretamente no gol. E a maioria dos nossos gols vem de jogadas construídas. 28 gols dentro da área. Agora, o primeiro alerta vermelho do vídeo, a nossa defesa. A gente sofre uma média de 2 gols por jogo e são apenas 8 jogos sem sofrer gol em um campeonato que tem 38 rodadas e a gente já tá na 26ª. E temos só 8 jogos sem sofrer gols no campeonato todo. E desses gols que sofremos, cometemos 13 erros que levaram a finalizações, sendo que 6 viraram gols. Inclusive no jogo contra o Mirassol, foram 2 falhas do Freitas que custou a nossa derrota. Eu sei que você pode pontuar aqui que teve erro do árbitro, que teve roubo, e eu concordo. Tudo bem, a má anulação do gol do Acosta naquele jogo, pela péssima partida que o árbitro fez, mudou sim, tá, o rumo do jogo. Porém, todavia, entretanto, não justifica o que o Freitas fez. Mas para não prolongar num jogo que já foi, também tá passando aqui no fundo o nosso vídeo do pós-jogo de Fluminense e Mirassol. Tá lá todo o meu rage, toda a minha fala, tá bom? Pra gente não poder ficar prolongando aqui em vídeo que não é disso. Mas, voltando onde estávamos, desses 13 erros que levaram à finalização, 6 viraram gols. Inclusive, como eu falei, no último jogo contra o Mirassol, que é o mais fresco aí da nossa memória. Isso mostra que a gente tem uma defesa estável que vive dando chance perigosa. Principalmente o lado esquerdo, que tem o René e o Freitas. O nosso ponto forte é o meio-campo. Nós temos 53% de posse de bola, 413 passes certos por jogo, com 85,7% de precisão. No terço final, 75% de passes certos. E isso é time que chega. Indo agora para o lado do nosso adversário, o Juventude é um time frágil que vive da reação. Os números do Juventude são de time que briga contra o rebaixamento. Não só números, eles estão brigando contra o rebaixamento. Atualmente são o penúltimo colocado. O Juventude tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos,
sofreu 52 gols em 27 partidas. Isso é literalmente 2 gols por jogo. E a defesa deles é um desastre. Eles têm 19 erros que levaram à finalização. E desses 19 erros, 5 viraram gols. Então, aonde o Juventude é perigoso? Eles fazem muitos gols de cabeça. Desse campeonato todo, eles já têm 9 gols de cabeça no total. E aonde a defesa do Fluminense, no geral, não só o lado esquerdo, mas peca, em bola aérea. A defesa do Fluminense tomou literalmente 8 gols de cabeça no Campeonato Brasileiro. Então é bom abrir o olho aí com estes saltos dos atacantes do Juventude. Essa vamos dizer assim, é o ponto principal, né, do que o Juventude pode oferecer de perigo pra gente. Eles têm sim outras características ali de tudo, apesar de tudo que eles estão passando, né? Eles têm uma média de 7 dribles certos por jogo, né? Então eles têm jogadores ali com habilidade individual, que corta pra dentro, cruza, né? Faz um chuveirinho pro atacante deles, que pelo visto, né? Pelos dados, é muito bom no cabeceio. Lógico que os gols de cabeça não significa que é exatamente do atacante, mas nessa aí de ficar com os pontas dele, driblando pra dentro da área e cruzando, e alguém lá cabecear, pode dar uma merda. E apesar deles tomarem muito gols e ter uma defesa bem ruinzinha, é um time chato, né? Que quando se fecha, pode dar problema pra gente. Eu acho que a gente ganha, mas é bom abrir o olho com isso aí. Outro ponto fraco do Juventude, eles têm uma defesa desorganizada, eles têm um total de 5 pênaltis cometidos e 5 gols sofridos de pênalti. Eles têm pouca posse de bola, apenas 42%, mas isso aqui é mais pra cumprir aqui a burocracia de analisar o adversário, porque eu não sou muito do time de que posse de bola muda alguma coisa no jogo, não. É bem circunstancial, na verdade. E eles também têm passes ruins no ataque. Apenas 66% de precisão no terço final. E se tem uma coisa que anima a gente pra esse jogo, é o cenário. O Maracanã e os números mostram que aqui é realmente nossa fortaleza. Com o Zubeldia no comando, o Fluminense é invicto e inviolável como mandante. Nenhuma derrota, nenhum gol sofrido. Tudo bem, Marcos, são 2 jogos, é verdade. Mas em 2 jogos, você vence um clássico que você não ganhava há quase 4 anos. E no outro, você mete 3-0 no Galo. Em ambos esses jogos, são adversários grandes do G12 e ganhou com autoridade sem sofrer gols. Então, dá sim pra gente dar um mérito ali. E antes mesmo do Zubeldia, desde Renato, olhando na campanha, o Fluminense tem 64% de aproveitamento dentro de casa. É a 6ª melhor campanha da liga jogando dentro da nossa casa. Só perdemos ali para Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, times que estão na parte de cima da tabela. E como toda notícia ruim que a gente deixa pro final, eu vou trazer um lado preocupante aqui para você, tricolor de verdade, que conhece o potencial do seu time de reviver defunto. Pois bem, fica aqui com essa informação. O Fluminense tem um histórico nada bom contra o Juventude. São apenas 2 vitórias nos últimos 12 confrontos, incluindo aquela eliminação dolorosa na Copa do Brasil ano passado. E tem mais, posso trazer mais um dado bizarro? O Juventude não perde no Rio há 19 anos. Embora em apenas 5 jogos, e 3 foram empates, é realmente um dado bizarro, pra não dizer outra coisa. Mas o Zubeldia já chegou no Maracanã, quebrando um tabu contra o Botafogo, massacrando o Galo. É só mais um tabuzinho pequeno pra ele quebrar, né? Vamos ser sinceros. Então vamos lá, terminando esse vídeo aqui com boa notícia. Tava especulando aí que o Acosta treinou separado, e agora, será que ele joga, será que ele não joga? Então, apesar dele estar fazendo o trabalho de carga separado dos colegas, tudo indica que o Acosta vai estar em campo sim. E isso é crucial. Sem ele, né, a gente perde a criatividade e aquela posse, aquele passe durante o jogo também, que pode decidir uma partida. Indo pra escalação, eu vou falar a minha escalação ideal e depois eu vou com a provável escalação do Zubeldia. Minha escalação ideal, eu iria com Fábio no gol, de lei, Fuentes e Ignacio como novidade, Thiago Silva, Samuel Xavier, Hércules, Martinelli, Acosta, Canóbio, JK e Serna. O que vocês estão acostumados, de lei, padrão, regra. Por que eu iria com esse time? Eu tiraria o René e o Freitas, tá? Que vem cometendo erros. O Freitas, então, cara, eu já falei. O Zubeldia veio pra ser diferente.
Se a gente continuar passando a mão na cabeça de jogador mimado que permanece cometendo erro, e beleza, eu não tô falando assim que o Freitas tem que ser expulso do clube, não, mas tem que comer um banquinho sim. Se a gente quer ser um clube sério, o Freitas e o René tinham que ir pro banco e a gente tinha que dar chance de verdade pro Ignacio e pro Fuentes com os times titulares. Não é pra pôr eles com o Ignacio com o Igor Rabelo e Manuel, o Fuentes na ponta com o Soteldo, pra ficar trabalhando bola com o Soteldo. Pô, galera, vamos ser honestos, né? E sim, eu tiraria sim o René e o Freitas. E se você quer saber o porquê, vê o vídeo do pós-jogo, fazendo aqui o jabá de novo, tá muito legal o vídeo. E lá você vai entender o motivo, até porque eu não quero ficar repetitivo aqui. Mas a provável escalação do Zubeldia, né, eu acredito que será Fábio, René, Freitas, Thiago Silva, Samuel Xavier, Hércules, Martinelli, Acosta, Canóbio, JK e Serna. Por que eu acho que essa vai ser a provável escalação? Porque é o que tá sendo desde que ele chegou. O clube não tem mudança com a chegada dele, digo, tá? Mudanças no time e nos relacionados, não em tática em si. A gente continua com uma lista de relacionados porca, o Lescano, o Lavega, o Riquelme, o Fidelis, não vê nem cor. Você sabe por onde que eles estão? Eu também não sei. Então, analisando esses últimos 4 jogos, entrada de Soteldo que não agrega em porra nenhuma, mas continua entrando. Se o Soteldo com 15 jogos não tem um gol e uma assistência e tem apenas 2 vitórias, tá entrando, vocês acham mesmo que vai mudar o time, né? Mas bom, fica ali o meu desejo porque eu não sou engenheiro de obra pronta. Porque se no resultado bom ou no ruim, eu vou vir aqui e vou falar. E eu falei, né? Porque aqui não tem engenheiro de obra pronta, não. Então, minha projeção da partida, rufem os tambores. Eu acredito que vai ser uma vitória de 2-0 do Fluminense contra o Juventude. Por que essa projeção, Marcos? 1. Superioridade técnica. Nosso meio-campo com Acosta, Martinelli e Hércules é muito bom. E a gente perdeu muito tempo sem eles nesse meio-campo. 2. Fator casa. Invicto com o Zubeldia no Maraca e 6ª melhor campanha. 3. Defesa frágil do Juventude. Eles sofrem quase 2 gols por partida. Ou seja, se não for 2, eu acho que de 1 a gente ganha. E 4. Momento de reação. Após a derrota do Mirassol, o time... eu creio, né? Eu temo, eu quero isso. Mas o Fluminense tem que vir e vai ir com fome de vitória. O Juventude pode até tentar se fechar, mas a qualidade do nosso ataque, principalmente com a Acosta em campo, vai fazer a diferença. JK e Serna vão encontrar espaços, né? Com o Serna de volta, confiança lá em cima, depois de ter defendido a sua seleção. Então eu acredito que vai ter 2 gols ou mais nessa partida. Mas agora me diz aí nos comentários, qual o seu palpite? Acredita nessa vitória tranquila ou acha que vai ser mais um jogo sofrido e mais uma vergonha do Fluminense? Esses dados que eu trouxe do Juventude te assusta ou não? Você é mais do quê? Mais centrado com o pensamento atual? Qual que é o pensamento atual? O Juventude hoje é penúltimo colocado e é um time muito ruim. Ou você é do time tricolor de coração, que reconhece o potencial do seu time em ressuscitar defunto? Pois bem, aí é com você. Deixe seus comentários que vai ser um prazer pra mim lê-lo, ok? Valeu, pessoal. Tamo junto pra quem ficou até aqui. Um abraço, valeu. Vejo vocês amanhã no pós-jogo.